porque eu derramarei as águas sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência. Eles brotarão como grama, como salgueiro junto às correntes de água. Um dirá, eu sou do Senhor, e o outro se chamará pelo nome de Jacó, e aquele outro escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e tomará o nome de Israel por sobrenome. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há. O avivamento é uma promessa de Deus. Quando a gente olha para a nossa nação, o contexto de tudo aquilo que a gente tem vivido, ele é totalmente assustador. É um contexto desafiador para qualquer pessoa que trabalha em qualquer segmento, em qualquer área, em qualquer profissão. É um contexto desafiador. Mas se você olhasse para a Inglaterra no século XVIII, você ia ver que era um contexto mais desafiador e desesperador do que o contexto que a gente vive hoje. Se a gente olha hoje em dia para os nossos adolescentes, pré-adolescentes, e os vê perdidos, sem perspectiva de futuro, sem pensar em arrumar um emprego, sem pensar em se profissionalizar, eles ficam lá no mundo dos videogames e querem ser gamer profissional e ficar milionários assim. Se a gente olha para os adolescentes, pré-adolescentes, vê esse nível de imaturidade e irrealidade na mente deles, na maneira de pensar, imagina aquele tempo que o futuro era algo distante. A sociedade estava caótica. Se você ouviu a live de ontem, você vai se lembrar que o futuro da Inglaterra era imprevisível. Porque se você ia até as ruas, as mulheres que trabalhavam com mulher da noite, as prostitutas, ao ar livre, ao céu aberto durante o dia, atendiam seus clientes no meio da rua. Qualquer criança que andasse no século XVIII pelas ruas da Inglaterra via uma mulher prostituta tendo relação com um trabalhador ou alguém que saiu e gastou seu dinheiro com aquele tipo de coisa à luz do dia. Os homens viviam bêbados, jogados pelas calçadas. Essa era a realidade da Inglaterra. Hoje em dia, talvez, se você olhar para o Brasil e ouvir uma promessa de avivamento, e alguém te disser, Deus vai avivar o Brasil, você vai pensar, como que Deus vai avivar o Brasil? Porque sempre que a gente pensa em avivamento, sempre que a gente pensa em igreja, a gente pensa em homens que são capazes, homens que são extraordinários, e a gente esquece que a promessa de avivamento, ela nunca foi feita por homens, não foi uma denominação que se levantou e disse, vai ter avivamento, não foi um grande pregador que se levantou e disse, vai ter avivamento, não foi um papa, não foi um bispo que se levantou e disse, vai ter avivamento. Mas não só em Isaías, capítulo 44, bem como em Joel, capítulo 2, foi o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis, o Criador dos céus e da terra, aquele a quem se refere a si próprio como eu sou o primeiro e sou o último, além de mim não há Deus, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Ele liberou sobre as nossas vidas, a vida da igreja, uma promessa de avivamento. Se você olha para o século XVIII, você vai ver que as igrejas na Inglaterra estavam apáticas. Por causa do iluminismo, na Idade Média, a filosofia adentrou os púlpitos. E os pastores já não acreditavam mais nas promessas da Bíblia. Os pastores já não acreditavam mais naquilo que a Bíblia dizia. Eu me lembro que surgiu na teologia alemã algumas teorias de que Jesus ter ressuscitado da cruz era simplesmente uma ilustração, era simplesmente uma parábola, que quando os evangelistas contavam ali sobre a ressurreição de Cristo, eles não estavam falando algo literal, era uma parábola. E essa mentalidade de que a palavra de Deus era uma metáfora, era uma filosofia, havia tomado conta dos púlpitos ingleses. Os pastores saíam do púlpito, saíam da igreja no domingo depois de pregar e iam para os bares jogar e beber. Essa era a realidade da igreja da Inglaterra.
Mas havia uma promessa sobre aquele povo. E no dia 1º de janeiro de 1739, às 3 horas da manhã, o coração de John Wesley e dos rapazes que estavam ali junto com ele, Charles Wesley, George Whitefield, foi avivado. No dia 24 de maio de 1738, ele vive uma experiência onde ele sente seu coração extremamente aquecido. E nessa experiência, ele então vive a sua conversão. Ali Wesley se converte. Mas no dia 1º de janeiro de 1739, o coração dele é avivado. E a partir do momento que o coração dele é avivado, ele sai pregando junto com seus amigos por todas as ruas da Inglaterra. Ele sai pregando o amor de Cristo, pregando a transformação que o Evangelho pode gerar. Sabe por que muitas vezes dentro da igreja a gente não prega a palavra? Sabe por que muitas vezes lá fora no nosso emprego a gente não prega a palavra com efeitos e não gera frutos? Às vezes você talvez olhe para você e pense, eu sou incapaz de ser usado por Deus. Mas na verdade não é que você é incapaz, é porque só um avivamento pode gerar a capacidade que Deus quer liberar sobre a sua vida para que você se torne um ganhador de almas independente das suas características. Então a primeira verdade é que um avivamento é uma promessa de Deus. E no versículo 3 a gente vê que Deus ele bate no peito, ele chama a responsabilidade para ele e diz, eu derramarei um rio sobre vocês. Eu farei brotar nascentes no meio de vocês. Quem vai fazer com que a igreja tenha vida não é o pastor. Quem vai fazer com que a igreja tenha vida não é nenhuma característica que a denominação vai trazer e alguma novidade que vão aplicar sobre a realidade da igreja. Deus é aquele que tomou e chamou a responsabilidade para si e falou, esse lugar vai ter vida. Ezequiel pode profetizar no meio do vale, porque esses ossos vão criar carne, esses ossos vão sustentar esses ossos vão tomar vida, esses ossos vão se transformar no exército, porque aquele que aviva a terra não é quem Deus usa para falar, mas é o próprio Deus da obra que gera o avivamento naquele lugar. A promessa é dele, eu espero nele, o meu coração está ansioso pela vinda e a descida do Espírito Santo dele, de Deus. O avivamento é uma necessidade da igreja. Ponto 2. Se você prestar atenção aqui no versículo 3, você vê que Isaías, ele profetiza que o Senhor derramaria água sobre o sedento. Se você analisar apenas um pouco a situação da igreja, como ela anda hoje, não só como ela andava no século XVIII, eu não sei você, mas o meu coração está sedento por uma obra do Espírito Santo. O meu coração está sedento por um agir de Deus. Se eu olho para as minhas capacidades e por aquilo que eu posso fazer pela igreja, eu já cheguei ao meu limite. Mas para que algo novo aconteça, o Senhor tem que avivar, incendiar o nosso coração com fogo. E na promessa dele, ele disse, eu derramarei água sobre o sedento. Quanto o seu coração se encontra, meu irmão, sedento nessa noite? O quão você está sedento por uma ação de Deus na sua vida? Será que essa sede é uma sede aparente? Onde você vem para a igreja e simula essa sede e finge que está com essa sede, mas no interior do seu coração, quando Deus olha para você, Ele não vê sede. Preste bem atenção que Isaías ele não diz que Deus derramará água sobre a terra seca, ele diz, eu derramarei sobre o sedento. Talvez a sua vida esteja apática, talvez a sua vida com Deus esteja totalmente desestruturada, mas não basta ter uma terra seca, ele espera encontrar um coração sedento, uma pessoa que deseja, uma pessoa que busca, uma pessoa que está indo atrás disso. É uma necessidade da igreja, precisamos acordar para essa realidade. Você acha que o Wesley, depois que foi avivado, ele entrava nas igrejas? E ao olhar para lá, ele via coisas que ele gostava? Claro que não. Então ele começa a orar dentro daquelas capelas que ele era chamado para pregar. E ele começa a dizer, eu tenho sede por uma transformação do Espírito.
Não é só pregar, não é só ter o coração avivado, não é só ir, é buscar sempre beber da água, cuja aquela que se a gente beber, nunca mais teremos sede. Jesus promete para a mulher samaritana, quando tem um encontro com ela, se você beber dessa água que eu dou, você nunca mais vai precisar buscar nada, em lugar nenhum, porque eu tenho tudo que você precisa. Deus é a solução para tudo que a gente precisa. Então eles começam a pregar, e nesses lugares onde as pessoas se sentiam sedentas pela ação de Deus, nesses lugares onde as pessoas reconheciam a necessidade de Deus, as igrejas da Inglaterra começaram a encher, os lugares começaram a tomar vida, e de repente tinha gente para fazer tudo dentro da igreja, tudo dá certo. Muitas vezes a gente busca soluções administrativas para que o ministério de louvor se torne um bom ministério de louvor. A gente procura soluções administrativas para que o ministério da integração ou outro ministério da igreja floresça, frutifique, flua. A gente procura soluções administrativas para que os adolescentes e os jovens se animem. E a solução está no joelho. A solução está na oração, a solução é um avivamento, a solução é o Espírito Santo de Deus se derramando sobre toda a carne, porque a promessa, ela não é só para as nossas vidas. Preste bem atenção, aqui na outra parte do versículo 3, você pode passar para mim, João? Muito obrigado. Eles brotarão como grama, como salgueiro junto às correntes de água. Sobre quem? Sobre quem, amados? Que o profeta Isaías está falando? Sobre a sua posteridade, sobre a sua descendência, para você, pai, mãe, sobre os seus filhos. Quando o Espírito de Deus se derramar, a palavra de Deus diz que os jovens profetizarão e os velhos terão visão. É para todo mundo. A solução para a igreja não é a administração bem feita, a solução para a igreja é avivamento, e a gente precisa clamar e reconhecer isso, e dobrar os nossos joelhos, e buscar na madrugada e dizer: Deus, eu preciso, a minha igreja precisa, o teu povo no Brasil precisa, a minha nação precisa ser avivada pelo teu Espírito Santo. Eu não sei se você se lembra, mas na primeira conferência, em 1744, a primeira conferência do metodismo, que o Wesley ele realizou, e as conferências, eu expliquei isso ontem, elas aconteciam como uma espécie de concílio, onde os líderes leigos do metodismo iam lá, se reuniam e pensavam o futuro e o presente do metodismo. E na primeira conferência, em 1744, o Wesley, que tinha apenas um grupo de evangelistas que se reuniam em pequenos grupos, decidiu que eles iriam transformar a Inglaterra e o mundo, reformar a nação e o mundo. Era como se eu me reunisse com vocês hoje aqui e dissesse: gente, todo mundo que está aqui é um exército que Deus separou para reformar o Brasil, para reformar o Rio Grande do Sul. Se eu olhar para a minha cara e ia falar: pastor, tá doido, tá maluco, ele perdeu o juízo, enlouqueceu, pirou de vez. Mas foi exatamente isso que aconteceu alguns anos depois. Porque a fé daqueles homens não estava no que eles poderiam fazer. A fé daqueles homens não estava em suas próprias capacidades. A fé daqueles homens estava pautada no Deus em quem eles acreditavam. E eu creio firmemente que através do poder do Espírito Santo, através de um avivamento, o Senhor pode nos usar para reformar espiritualmente essa cidade. E uma reforma espiritual, ela causa impacto em várias áreas. Se você olhar a história do metodismo, você vai ver que a Inglaterra foi impactada pelo metodismo na economia, na educação, na moralidade e na política. Um movimento que surgiu com jovens que oravam dentro de uma faculdade, jovens que estavam se formando para ir para o ministério, mudou a história de uma nação pensar cristianismo, mudou a história, a maneira de uma nação pensar igreja. E você acha que talvez você e a sua família reunidos orando não vai dar em nada? Além de mudar a história da sua própria família, vai mudar a história da sua vizinhança, vai mudar a história do seu bairro, vai mudar a história da sua cidade, vai mudar a história do seu estado e vai mudar a história do seu país. Se você prestar atenção, vai ver que os maiores incêndios, eles começam muitas vezes por pequenas fagulhas. Você é uma pequena fagulha que Deus plantou aqui nesse país para incendiar a nação. Seja qual for a área que você trabalhe, Deus quer te usar como instrumento.
Lembre-se que você foi salvo para viver chamado. O seu emprego é uma desculpa para você viver o seu chamado. O seu trabalho, o seu salário é uma desculpa para você viver o seu chamado. Porque se Deus quisesse só te salvar, Ele teria resgatado você e você ia morrer num dia e para o céu no outro. Você está na terra para cumprir o chamado de resgatar pessoas que estavam perdidas como você, e você foi encontrado pela graça de Deus. Agora anuncie, pregue esse evangelho para as pessoas que precisam, e Deus vai te usar com poder e graça. Deus vai te usar como instrumento. Você vai ser uma ferramenta para abençoar pessoas. Ponto 3. O avivamento ele precisa ser buscado. Antes de Wesley ter vivido a experiência no dia 1º de janeiro de 1739, às 3 horas da manhã, onde seu coração foi avivado, e ali a Inglaterra começou a passar por um processo de mudança. Os irmãos morávios que encontraram com ele quando ele voltava dos Estados Unidos de uma missão, na Geórgia, ele voltava para Londres, encontrou com esses irmãos no barco. Esses irmãos estavam orando há 100 anos. Ininterruptamente. Eles viviam em um acampamento afastado. E nesse acampamento, todos os dias, um irmão orava por 1 hora, todos os dias por 100 anos. Tinha um quartinho de oração. Entrava um irmão, saía o outro. Entrava um irmão, saía o outro. Entrava um irmão, saía... 100 anos! 100 anos! Às vezes a gente ora por avivamento, a gente quer orar por 2 dias. Vamos fazer uma conferência de avivamento? Vamos fazer uma vigília. 2 dias a gente ora. Aí esquece o que é avivamento. Nunca mais toca no assunto. Nunca mais clama, nunca mais pede para Deus. E Deus está falando que vai derramar a nascente sobre a terra sedenta. Uma terra sedenta não é uma terra que se contenta com 2 dedos de água. É uma terra cujo solo necessita, grita por água. Senão as plantas que dependem, que estão ali enraigadas sobre aquele solo, vão ficar sem nutriente e vão todas morrer. Imagina o que é várias pessoas morrerem ao seu redor espiritualmente, pessoas caminhando em direção ao inferno a passos largos. E o único lugar que pode buscar nutriente para que essas pessoas tenham vida é você, porque você foi plantado ali para fazer a diferença na vida delas. Se eu não tiver sede, todas as pessoas que Deus colocou na minha mão para eu evangelizar, para eu falar do amor, se eu não buscar essa água, se eu não buscar essa vida, eu vou morrer, essas pessoas vão morrer. Há pessoas que dependem de nós como igreja para ter sua vida transformada, mudada. Eu não estou falando de pessoas que não querem nada com nada. Eu estou falando de pessoas que andam por aí sedentas, estão aprisionadas pelo inimigo e esperam apenas uma atitude de alguém como eu e você, que vai falar para elas que Deus as ama e as quer salvar. Às vezes, irmãos, uma pessoa que tem o coração avivado, que teve o coração avivado, às vezes ela vai colocar uma mensagem no Instagram, uma palavra no Facebook e vai ganhar um monte de alma. Porque algo na vida daquela pessoa mudou. A vida dela foi impactada. O coração dela recebeu a torrente de água viva. Precisamos buscar por avivamento ininterruptamente. Talvez a gente não consiga montar uma escala aqui na igreja de 100 anos de oração. Quem se anima? Talvez a gente não consiga montar uma escala de 100 anos de oração aqui. Mas se você se comprometer a orar por avivamento enquanto você viver, você vai ver a graça de Deus se manifestando sobre a sua vida. Do que adianta sermos um grupo de irmãos que oramos, Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus, e só queremos que Jesus volte? É muito melhor ser um grupo que apressa a volta de Cristo. A gente clama Maranata, mas a gente diz: Deus, eu estou aqui fazendo alguma coisa para apressar a sua volta. Eu estou trabalhando para que almas se convertam, para que fique mais perto do Senhor voltar, porque eu quero estar perto de Ti. Eu não quero simplesmente ser alguém que olha para o caos do mundo e fica à parte, dizendo: eu quero que Jesus volte para o meu sofrimento acabar, enquanto há milhares de pessoas sofrendo ao nosso redor e a gente não faz nada. O último ponto dessa mensagem, 4º ponto. Um avivamento, ele gera resultados extraordinários. Não é sonho, não é loucura. Isso que eu estou dizendo não saiu de um gibi, de uma história inventada pela Disney.
A Inglaterra foi mudada porque homens se comprometeram a pregar o Evangelho de Deus e deixaram nas mãos do Espírito Santo o estrago da transformação. Não se comprometa com os resultados, se comprometa com fazer. O resultado vem de Deus. Você abre a sua boca, você prega o Evangelho e Deus faz aquilo que você não pode fazer. Tenha o seu coração avivado nessa noite. Saia daqui com o desejo de pregar para as pessoas, pregar nas suas redes sociais, pregar com a sua vida, pregar com as suas ações, pregar com os seus passos, pregar com as suas palavras, pregar com o seu coração, pregar com a sua atitude. Saia daqui esperando um avivamento e entendendo que esse avivamento vai gerar na sua vida e na vida das pessoas que te rodeiam resultados extraordinários. O avivamento da Inglaterra, gerado pelo metodismo, o movimento metodista, impactou o mundo, porque eles não esperavam resultados naquilo que eles iam fazer, eles confiavam em Deus, que o que Deus quisesse fazer, Ele ia fazer. A palavra diz que uma mão, ela não pode ver aquilo que a outra mão faz. E isso significa, simplesmente, que eu não posso fazer para Deus esperando na minha vida. Eu tenho que fazer para Deus confiando que Ele cuida de mim enquanto eu faço. Enquanto eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida das minhas coisas. E o que Deus vai fazer de cuidado? Eu não quero nem saber, eu estou confiando nele, eu entreguei tudo, eu estou esperando nele. O resultado não vem das minhas capacidades, o resultado vem do que Deus pode fazer. Eu quero orar com você nessa noite. Senhor, obrigado pela Tua graça. Obrigado pelo Teu favor sobre a nossa vida. Obrigado porque o Senhor nos impactou nessa noite através da Tua mensagem poderosa. Eu saio daqui, ó Senhor, já me colocando de joelhos, me prostrando diante da Sua graça, da Sua glória, esperando, Senhor, por um avivamento extraordinário na minha nação, na minha cidade, mas em primeiro lugar, esperando por um avivamento no meu coração.